Minha esposa brincou que queria me trocar em um churrasco na frente de todo o bairro. Nossa vizinha recém-divorciada aceitou a oferta a sério e eu fui embora com ela. E aí, Reddit? Eu nunca pensei que seria o cara postando aqui, mas o que aconteceu no último feriado de 4 de julho foi tão surreal que eu sinto que se eu não escrever isso, minha cabeça vai explodir. Eu sou o Tom, 32 anos, 1,82, cabelo castanho bagunçado, o tipo de cara que você veria usando uma camiseta de banda de rock e lendo um livro num parque. Sou professor de história para o ensino fundamental. Não ganho milhões, mas amo o que faço. Eu vejo o brilho nos olhos dos meus alunos e isso me basta. Ou, pelo menos, eu achava que bastava. Minha esposa, Lisa, 31 anos, 1,68, loira, sempre impecável, mesmo num churrasco de quintal, é o oposto. Ela é diretora de contas em uma agência de marketing de alto nível. O mundo dela é feito de metas, bônus, KPIs e uma necessidade patológica de parecer bem-sucedida no Instagram. Nos últimos meses, eu comecei a notar algumas red flags que eu ignorei porque, bem, eu a amo. Ou amava. Lisa começou a me ver como um acessório que não combinava mais com o estilo de vida que ela queria projetar. Eram pequenos cortes, sabe? Aquela morte por 1000 cortes. Ela comentava como o marido da colega tal tinha sido promovido a VP ou como o bônus de Natal deles daria para comprar um carro novo. Eu sorria, dizia que bom para eles e continuava corrigindo minhas provas. E eu não sabia que ela estava guardando esse ressentimento como se fosse pólvora. E o churrasco de 4 de julho foi o fósforo. Estávamos no nosso quintal. O sol estava rachando, o cheiro de hambúrguer e fumaça de madeira impregnava o ar. Tinha cerca de 20 pessoas ali. Vizinhos que conhecemos há anos, colegas de trabalho da Lisa que ela faz questão de impressionar e alguns amigos próximos. Eu estava na grelha, suando, tentando garantir que todo mundo tivesse comida quente. A Lisa já tinha tomado alguns copos de chardonnay. Ela estava naquele estágio de embriaguez onde a sinceridade começa a sair com um gosto de veneno. Ela estava no centro de um círculo de vizinhos, rindo alto. Eu me aproximei para deixar uma travessa de milho grelhado e foi aí que eu ouvi. Gente, sério, ela disse, com aquele tom de voz que ela usa para fazer piadas que todo mundo ri por educação. Alguém aí quer trocar de marido comigo? É uma oferta por tempo limitado. Houve algumas risadinhas desconfortáveis. Eu parei com o pegador de metal na mão. Olha só pro Tom. Ela continuou apontando para mim como se eu fosse um móvel antigo no quintal. Ele quase não dá trabalho, é verdade. Ele é calmo, não reclama de nada, mas também não tem ambição nenhuma. Ele ficaria feliz ensinando sobre a Revolução Francesa para crianças de 13 anos para o resto da vida, enquanto a gente mora nessa casa de entrada para sempre. Quem quer? Dou um brinde junto. O silêncio que se seguiu não foi o de uma piada que não teve graça, foi o silêncio de quando alguém ultrapassa uma linha que não tem volta. Eu olhei para ela e pela primeira vez em 10 anos eu não vi a mulher com quem eu me casei. Eu vi uma estranha que me desprezava. Meu coração estava batendo tão forte que eu senti o sangue latejando nas minhas têmporas. Eu estava prestes a dizer algo, provavelmente algo de que me arrependeria, ou apenas um Lisa, chega, quando uma voz cortou o ar vindo do canto da piscina. Eu aceito. Todo mundo virou a cabeça ao mesmo tempo. Era Rachel, 34 anos, 1,70, morena com um olhar que parecia enxergar toda aquela falsidade suburbana. Rachel se divorciou há 6 meses de um cara que era o ideal de sucesso da Lisa, um advogado que ganhava 500 mil por ano, mas que atraía com a secretária e era emocionalmente abusivo. Rachel se levantou da espreguiçadeira, tirou os óculos escuros e caminhou em direção ao centro do círculo. Ela não estava rindo. Ela olhou direto para Lisa e depois para mim. Você está oferecendo o Tom? Rachel perguntou, com uma seriedade gelada. Porque eu tô sério. Quando posso passar na sua casa para pegá-lo? Eu adoraria um homem que tem paixão pelo que faz, que cuida da casa e que não mede o valor dele pelo saldo bancário. Então, Lisa, o contrato é de boca ou a gente assina agora? A cara da Lisa caiu. O chardonnay pareceu ter virado vinagre na boca dela. E eu senti que o chão tinha acabado de abrir. Mas, de um modo estranho, eu não estava caindo, eu estava voando. O silêncio que se seguiu à fala da Rachel não foi apenas desconfortável, foi ensurdecedor. Sabe aquele momento em que o som ambiente, o chiado da carne, o barulho das crianças na piscina, a música ao fundo parece ser sugado por um vácuo? Pois é, eu consegui ouvir apenas a minha própria respiração, pesada e quente. Lisa tentou rir. Foi um som seco, um canido nervoso que morreu na garganta dela. Rachel, pelo amor de Deus, que brincadeira de mau gosto, ela disse tentando recuperar a pose de anfitriã perfeita. Você sabe que eu estou só brincando, é o meu jeito, todo mundo sabe.
Mas eu não estou brincando, Lisa, eu interrompi. Minha voz saiu estranhamente calma, o que pareceu assustá-la mais do que se eu tivesse gritado. Eu larguei o pegador de metal na mesa lateral com um estrondo que fez metade dos convidados pular. Na verdade, eu cansei dessa piada. Sabe por quê? Porque não é uma piada quando você diz isso toda semana. Não é uma piada quando você me olha como se eu fosse um fracasso porque eu escolhi ser professor em vez de vender a alma para uma agência como a sua. Eu caminhei até o centro do círculo. Rachel deu um passo para o lado, me dando espaço, mas seus olhos continuavam fixos em Lisa, como se estivesse pronta para intervir se a coisa ficasse feia. Então, agora não é hora, eu sibilei, os olhos faiscando, tentando me dar ordem sem que os outros percebessem. Ah, agora é a hora perfeita, eu disse, abrindo os braços para os 20 convidados que estavam paralisados com seus pratos de papel na mão. Vocês sabiam que a Lisa fala mal de mim pelas costas? 7 de vocês aqui presentes vieram me perguntar no último mês se eu estava bem ou se precisava de indicação de emprego porque a Lisa deu a entender que eu estava encostado ou que éramos infelizes porque eu não ganho o bônus de 6 dígitos dela. O rosto da Lisa passou de pálido para um vermelho púrpura. Ela olhou para os lados, procurando um aliado, mas os vizinhos, que até 5 minutos atrás estavam rindo das brincadeiras dela, agora olhavam para o chão ou para suas cervejas. A máscara de casal poder da vizinhança tinha sido arrancada e a pele por baixo estava inflamada. Eu sou feliz, eu continuei, olhando diretamente para ela. Eu acordo todo dia animado para ensinar história. Eu cuido do nosso jardim, eu preparo jantar todas as noites para você não ter que cozinhar depois do trabalho. Eu limpo essa casa e eu nunca, nem por um segundo, fiz você se sentir menor porque eu ganho menos. Mas você tem vergonha de mim. Você olha para os maridos das suas amigas, aqueles caras infartados que odeiam a própria vida, mas dirigem Teslas, e me odeia por eu não ser um deles. Tom, você está me humilhando na frente dos meus colegas, ela gritou, perdendo a compostura. Não, Lisa, você se humilhou no momento em que me ofereceu como se eu fosse um objeto em liquidação. A Rachel só teve a coragem de mostrar o quão ridículo isso soa. Eu olhei para a Rachel. Ela estava lá, firme. Não era um olhar de flerte barato, era um olhar de solidariedade. Alguém que já tinha passado pelo moedor de carne de um casamento baseado em status e tinha saído do outro lado. Rachel, eu disse, ainda sob o olhar de choque de todos. Sua oferta de quarto de hóspedes ainda está de pé? Porque eu acho que esse churrasco acabou. Lisa soltou uma gargalhada histérica. Você não vai a lugar nenhum, você não tem coragem de sair dessa casa, Tom. Você precisa de mim. Eu não respondi. Apenas tirei o avental com as cores da bandeira americana, joguei por cima da grelha e caminhei em direção à porta dos fundos. Eu senti o peso de 10 anos de repressão saindo dos meus ombros. Eu não sabia para onde estava indo exatamente, mas sabia que naquela casa eu não dormiria mais. O murmúrio começou atrás de mim. Lisa começou a gritar com a Rachel. Rachel respondeu algo que eu não ouvi, mas o som de um tapa ecoou pelo quintal. Eu não olhei para trás. Eu fui direto para o nosso quarto. Peguei uma mala de lona e comecei a jogar o básico. Roupas de trabalho, alguns livros e meu laptop. Meu POV naquele momento era puro instinto. Eu estava no modo sobrevivência. Eu não estava triste, eu estava em chamas. A mala de lona pesava no meu braço enquanto descia as escadas. O som da festa lá fora tinha morrido, substituído por aquele burburinho baixo de vizinhos fofocando sobre o desastre que acabaram de presenciar. Lisa estava parada no pé da escada, os braços cruzados, bloqueando o caminho. O chardonnay ainda estava na mão dela, mas ela tremia tanto que o líquido respingava no tapete caro da entrada. Você está fazendo uma cena, Tom. Pensa bem na vergonha que você está me fazendo passar, ela sibiou, com a voz embargada. Se você cruzar aquela porta com essa mala, não tem volta. Eu não vou te perdoar por me desrespeitar na frente do meu chefe. Engraçado você falar de desrespeito, Lisa, eu respondi, parando no último degrau para ficar na altura dos olhos dela. Você passou os últimos meses me matando com 1000 cortes. Cada comentário sobre o meu salário, cada piadinha sobre eu ser apenas um professor, cada comparação com o marido da sua amiga. Você já tinha saído desse casamento há muito tempo, eu só estou acompanhando o ritmo agora. Eu desviei dela ombro com ombro. O perfume dela, que eu costumava amar, agora parecia sufocante. Abri a porta da frente e o ar quente da noite de julho me atingiu.
Rachel estava encostada no seu SUV, estacionado bem na frente da nossa casa. Ela tinha uma expressão de quem tinha acabado de desarmar uma bomba e estava esperando a poeira baixar. "A oferta ainda está de pé?" perguntei, jogando a mala no banco de trás. "O quarto de hóspede está limpo e tem Wi-Fi", ela respondeu, abrindo a porta do motorista. "E eu tenho uma garrafa de bourbon, que é muito melhor do que aquele vinho barato que a Lisa serve para impressionar os outros." Entrei no carro. Enquanto Rachel manobrava, vi Lisa saindo na varanda. Ela não estava mais gritando. Ela parecia pequena, segurando o próprio corpo, vendo o marido sem ambição ir embora com a vizinha que ela sempre tentou menosprezar por ser divorciada e instável. Foi um POV que eu nunca imaginei ter. Ver minha vida inteira pelo espelho retrovisor enquanto mudava para casa ao lado. A casa de Rachel era o oposto da nossa. Nossa casa era um showroom. Tudo branco, minimalista, frio, feito para fotos de revista. A casa dela tinha cores, livros espalhados, plantas reais e um cheiro de lar. Ela me levou até o quarto de hóspedes. "Fique o tempo que precisar, Tom. Eu sei o que é ser o alvo de alguém que usa o sucesso profissional como escudo para ser um ser humano medíocre", ela disse parando na porta. "Por que você fez aquilo, Rachel? No churrasco?" Ela deu um meio sorriso. "Porque eu odeio bullies e porque, honestamente, eu sempre achei que você merecia alguém que olhasse para você com orgulho, não com condescendência. A Lisa não sabe o que tem, mas o bairro inteiro sabe." Dormir naquela noite foi impossível. Meu celular não parava. Mensagens de Lisa alternando entre pedidos de desculpas desesperados e insultos cruéis. "Você é um fraco, eu te amo, volta para casa, você vai ser o assunto do bairro amanhã, espero que esteja feliz." Eu desliguei o aparelho. Fiquei olhando para o teto, ouvindo os grilos lá fora. Pela primeira vez em muito tempo, não havia ninguém no meu ouvido me dizendo que eu precisava ser mais. Eu era apenas eu, um professor de história em um quarto de hóspedes, começando do zero. Eu sentia uma dor aguda no peito, claro. 10 anos não desaparecem em 10 minutos. Mas por baixo da dor, havia uma batida constante de liberdade. O problema é que em cidades pequenas e subúrbios como o nosso, nada fica no silêncio por muito tempo. O que começou como uma briga de churrasco estava prestes a se tornar uma guerra de narrativas. Acordar no quarto de hóspedes de Rachel foi como ter uma ressaca sem ter bebido uma gota de álcool. O sol da manhã entrava pelas frestas da cortina e por um segundo eu esqueci onde estava. Tentei tatear o lado da cama procurando por Lisa, mas encontrei apenas o vazio de um colchão estranho. Foi aí que a realidade me atingiu como um soco. O churrasco, a piada, Rachel, a bolsa. Liguei meu celular e o aparelho quase travou com enxurrada de notificações. O tribunal da vizinhança já estava em sessão plenária. No grupo de WhatsApp do condomínio, aquele lugar onde as pessoas normalmente reclamam de lixo e barulho, o clima estava pegando fogo. Alguém tinha apostado: "Alguém sabe se o Tom tá bem? Vi ele saindo com a Rachel ontem à noite." Outro respondeu: "Achei que a Lisa passou do ponto, mas sair de casa e ir logo para a vizinha? Red flag total." Era isso. Em menos de 12 horas eu tinha passado de marido bonzinho para o cara que fugiu com a vizinha. A Lisa estava movendo as peças. Ela sempre foi melhor em relações públicas do que eu. Ela já estava pintando a narrativa de que eu usei a piada dela como uma desculpa conveniente para uma traição premeditada. Saí do quarto e encontrei Rachel na cozinha. Ela usava um roupão, bebia café e lia algo no tablet com uma expressão de puro desdém. "Bom dia, sobrevivente," ela disse, empurrando uma caneca fumegante para mim. "Não olhe os grupos de mensagem. A Lisa já ligou para metade das esposas do bairro chorando, dizendo que está devastada e que sempre suspeitou de nós dois." "Eu sabia," eu suspirei, sentindo o peso da minha reputação sendo triturada. Ela não consegue perder. Se o casamento acabou, ela tem que sair como a mártir. "Deixa ela falar, Tom. A verdade é um prato de maturação lenta. Quem estava lá viu a cara que ela fez. Quem estava lá ouviu ela te oferecer como um pedaço de carne." O dia passou como um borrão. Eu me recusei a sair de casa. Eu não queria encarar os olhares de julgamento enquanto cortava o gramado ou pegava o correio. Por volta das 14 horas, ouvi batidas violentas na porta da frente. Não era Lisa. Eram o Dylan e a Olivia, os irmãos da Lisa. Eles sempre foram uns cães de guarda dela, 2 advogados corporativos que viam a vida como um contrato a ser vencido. Rachel abriu a porta apenas na fresta, mantendo a corrente de segurança. "Onde ele está? Tom, sai aqui fora e encara sua esposa.
Você não pode simplesmente se mudar para a casa da vizinha depois de um desentendimento bobo. Você está acabando com a imagem dela. Imagem? Eu gritei lá de dentro, caminhando até a porta. É isso com que vocês se preocupam? Ela me humilhou na frente de 20 pessoas, Dylan. Ela disse que eu não tenho ambição, que sou um peso morto. Ela estava bebendo, Tom. É o estresse do trabalho. Ela sustenta o padrão de vida que você aproveita. O mínimo que você deve é lealdade. Volta para casa agora e a gente resolve isso como adultos, sem envolver essa mulher. Olhei para Rachel. Ela estava calma, mas vi que ela apertava o batente da porta com força. Ela não vai voltar e eu não vou deixar vocês entrarem, disse ela com uma autoridade que fez os dois calarem a boca por um segundo. E se continuarem gritando na minha varanda, a próxima a chegar aqui será a polícia por invasão de propriedade e perturbação. Eles foram embora, mas não antes de Dylan gritar que eu me arrependeria de jogar minha vida fora por causa de orgulho ferido. Sentei no sofá da Rachel, com a cabeça entre as mãos. Eu estava começando a ver o padrão. Para a família dela, eu não era um parceiro. Eu era um subordinado que acabou de pedir demissão sem aviso prévio. E o chefe estava furioso. Foi naquela tarde que eu percebi que não era só sobre uma piada. Era sobre uma hierarquia que eu aceitei por 10 anos sem questionar. Eu era o professor bonzinho que... O convite dos meus sogros, Harold e Susan, não era um pedido de paz. Era uma convocação. Eles pertencem àquela elite antiga que acredita que roupa suja se lava em casa, mas apenas se a lavagem for feita sob as regras deles. Para eles, a humilhação que Lisa me causou era um incidente menor, enquanto a minha saída de casa era um escândalo imperdoável. Lisa me implorou para ir. Eles não entendem, Tom. Eles acham que eu tô sendo fraca por pedir para você voltar. Se você for, se eles virem que estamos tentando, talvez eles parem de me pressionar. Eu aceitei, mas com uma condição. Nós iríamos em carros separados. Eu precisava de uma rota de fuga. O jantar foi na mansão deles, um lugar que sempre me fez sentir como se eu estivesse pisando em ovos. Dylan e Olivia também estavam lá, sentados como juízes em um tribunal de inquisição. O silêncio durante a entrada foi cortado apenas pelo tilintar da prata contra a porcelana. Então, Tom, Harold começou, limpando os lábios com um guardanapo de linho. Já terminou o seu pequeno retiro na casa da... Como se chama aquela mulher? A divorciada? O nome dela é Rachel Harold, e ela me deu um teto quando a sua filha decidiu me oferecer para o bairro como se eu fosse um carro velho. Respondi, mantendo a voz estável enquanto cortava o filé. Lisa cometeu um erro de julgamento sob efeito de álcool. Susan interveio, com aquele tom de voz que sugere que o assunto está encerrado. Mas você, Tom, você transformou isso num espetáculo. Fugir para a casa de uma mulher solteira. Você tem ideia de como isso reflete na nossa família? A Lisa é uma diretora executiva. A reputação dela é o patrimônio dela. Olhei para Lisa. Eu esperava que ela abaixasse a cabeça, como sempre fazia diante dos pais. Mas algo tinha mudado. As semanas de terapia, o isolamento e a dor tinham forjado algo novo nela. A reputação dela? Lisa interrompeu, a voz firme, fazendo Dylan e Olivia pararem de comer. O patrimônio dela? Pai, mãe, vocês não ouviram nada do que eu disse nos últimos dias? Eu destruí o meu casamento. Eu tratei o homem que eu amo como um fracassado porque eu fui educada para acreditar que o valor de uma pessoa está no contra-cheque. E vocês estão preocupados com o que os vizinhos pensam? Lisa, não seja histérica, Olivia desdenhou. O Tom é um professor. Ele tem uma vida estável graças a você. Ele deveria ser grato e relevar uma brincadeira infeliz. Foi aí que eu vi o milagre acontecer. Lisa se levantou. Grato? Olivia, o Tom mantém a minha sanidade. Ele é a única coisa real e honesta na minha vida cheia de aparências. E se vocês não conseguem respeitá-lo e respeitar a profissão dele, então vocês não me respeitam. Ela olhou para mim. Tom, você não precisa ouvir isso. Eu não vou deixar eles fazerem com você o que eu fiz naquele churrasco. Pela primeira vez em meses, eu senti orgulho dela. Não da Lisa diretora, mas da Lisa minha esposa. Nós saímos daquele jantar sob os gritos de Harold sobre ingratidão, mas o silêncio no carro de volta para o bairro foi pela primeira vez confortável. Eu não voltei para a casa da Rachel naquela noite. Estacionei na frente da nossa casa. Lisa parou logo atrás.
Você quer entrar? Ela perguntou com medo da resposta. Ainda não para morar, mas quero entrar para conversar. Sem Chardonnay, sem público, só nós. Passamos a noite inteira conversando. Ela me contou que tinha pedido demissão, tinha aceitado um cargo em uma ONG educacional, ganharia metade, mas trabalharia 40 horas e teria os fins de semana para ser minha esposa, não uma diretora de contas à beira de um colapso. 3 meses. Esse foi o tempo que levei para cruzar a rua de volta. Pode parecer pouco para alguns, mas cada dia naquele quarto de hóspedes na casa da Rachel foi um tijolo que eu assentei na reconstrução da minha própria espinha dorsal. O retorno não foi uma festa. Não houve balões nem postagens comemorativas no Instagram. Foi uma terça-feira comum, com cheiro de chuva e o som dos jornais sendo jogados nas varandas. Lisa estava me esperando na varanda. Ela não usava um terninho de grife ou saltos agulha. Estava de jeans, uma camiseta simples e descalça. "Oi", ela disse, com um sorriso tímido que eu não via há anos, um sorriso que não estava tentando vender nada a ninguém. "Oi", eu respondi, colocando minha mala de lona no chão da entrada. A casa ainda era a mesma, mas a energia tinha mudado. Onde antes havia um showroom frio, agora havia caixas. Lisa estava se desfazendo de metade das coisas inúteis que compramos para impressionar pessoas que nem gostávamos. Ela realmente tinha mudado de emprego. Agora trabalhava na ONG, e a expressão de pavor constante que ela carregava nos olhos tinha sido substituída por um cansaço honesto de quem trabalha por um propósito. Nós jantamos na cozinha e não na sala de jantar formal. Comemos pizza, direto da caixa. "Tom", ela começou, segurando minha mão sobre o balcão. "Eu sei que as feridas não somem só porque você trouxe a mala de volta. Eu sei que eu te devo o respeito que eu te neguei por tanto tempo." "Lisa", eu interrompi, olhando-a fixamente. "Eu estou aqui porque eu vi você enfrentar sua família. Eu vi você abrir mão do seu status por nós. Mas precisamos deixar uma coisa bem clara. Este é o nosso novo contrato, e ele não tem letras miúdas." Eu respirei fundo, sentindo o peso daquelas palavras. Eu sou um professor de história. Eu amo o que faço. Eu nunca vou ser o CEO de uma agência e eu nunca vou medir meu valor pelo carro que eu dirijo. Se você me humilhar de novo em público, se você fizer uma única piada sobre a minha falta de ambição ou me comparar com qualquer outra pessoa, eu vou embora. E, dessa vez, não vai ter quarto de hóspedes, nem terapia, nem segunda chance. Eu vou embora de verdade. Você entende isso? Ela assentiu, com lágrimas nos olhos. Eu entendo, e eu não quero mais aquela vida, Tom. Eu prefiro ser a esposa de um professor feliz do que a viúva de um marido rico que eu mesma destruí. Naquela noite, eu dormi na nossa cama. Foi estranho no começo, mas o silêncio da casa não era mais pesado. No dia seguinte, levei um presente para Rachel, uma garrafa do melhor bourbon que conseguir encontrar, e um cartão que dizia apenas: "Obrigado por me lembrar de quem eu era quando eu mais precisava." Ela me deu um abraço apertado e disse que se eu precisasse de novo, bom, ela esperava que eu não precisasse. A vizinhança, eles ainda fofocam, claro. Mas agora, quando passamos por eles nas caminhadas de domingo, Lisa segura minha mão com firmeza. Ela faz questão de parar e contar sobre o novo projeto de educação que estamos desenvolvendo juntos. Ela não me apresenta mais como meu marido, o professor, mas como o Tom, o homem que me ensinou o que realmente importa. O desrespeito é um veneno lento, mas a verdade é o antídoto mais forte que existe. Nós não somos o casal perfeito do Instagram. Somos 2 seres humanos cheios de falhas, tentando construir algo real em um mundo de aparências. E, pela primeira vez, a ambição da Lisa está no lugar certo, em fazer o nosso amor durar. Pergunta para a comunidade: eu agi certo em dar uma segunda chance depois de uma humilhação tão pública e sistêmica? O fato dela ter mudado de carreira e enfrentado a família é prova suficiente de mudança, ou eu apenas adiei o inevitável? O que você faria no meu lugar se sua esposa te oferecesse para a vizinha no meio de um churrasco?
O isolamento na casa da Rachel me deu algo que eu não tinha há anos: silêncio para pensar. Mas o silêncio é uma faca de dois gumes. Em um momento ele te traz paz, no outro ele permite que todas as inseguranças que você enterrou comecem a gritar. 2 dias se passaram. Eu não voltei para casa, mas concordei em encontrar Lisa em um ambiente neutro. Não na nossa sala fria, não no meu novo refúgio, mas no consultório da doutora Patrícia, uma terapeuta de casal que tínhamos consultado brevemente anos atrás, quando compramos a casa e o estresse da Lisa quase nos separou pela primeira vez. Entrar naquela sala foi como caminhar para o meu próprio julgamento. Lisa já estava lá. Ela não parecia a mulher furiosa do churrasco. Ela parecia murcha. Sem a armadura do Chardonnay e dos colegas de trabalho, ela era apenas uma mulher de 31 anos com o rímel levemente borrado. Tom, Ela disse, a voz frágil. Ela tentou tocar minha mão, mas eu me esquivei, sentando na poltrona oposta. A doutora Patrícia nos observou por um momento e foi direto ao ponto. Lisa, o Tom me contou sobre o incidente no 4 de julho. Gostaria de ouvir a sua perspectiva. O que te levou a fazer aquela oferta pública? O que se seguiu foi uma das horas mais dolorosas da minha vida. Lisa não começou pedindo desculpas. Ela começou se defendendo. Eu estou exausta, doutora. Ela disse, as lágrimas finalmente caindo. Eu trabalho 60 horas por semana, eu lido com clientes que me tratam como lixo, com chefes que esperam que eu esteja disponível 24 horas por dia. Eu sinto que carrego o mundo nas costas para manter o padrão de vida que a gente tem. E quando eu olho para o Tom, eu sinto raiva. Eu senti um soco no estômago. Raiva de quê, Lisa? De eu te apoiar? De eu cuidar da casa? Raiva porque você é feliz. Ela explodiu, olhando para mim com uma mistura de inveja e mágoa. Eu volto para casa destruída, odiando meu emprego, comparando nossa vida com a de pessoas que têm muito mais. E você está lá, assobiando, feliz porque um aluno entendeu uma lição sobre a guerra civil. Você tem paz, Tom, e eu não tenho. Eu sinto que você se contenta com pouco, enquanto eu me mato por muito. E no churrasco, eu só queria que você sentisse um pouco do peso que eu sinto. Eu queria te punir por ser capaz de ser feliz sem precisar de um bônus de 6 dígitos. O silêncio na sala ficou pesado. A doutora Patrícia anotou algo e me olhou. Tom, como você se sente ouvindo isso? Eu me sinto como um bode expiatório. Eu disse, a voz emborgada. Lisa, eu nunca te pedi para ter esse padrão de vida. Eu ficaria feliz morando em um apartamento de 1 quarto, se isso significasse que eu teria uma esposa que me respeita. Você não está brava comigo por eu não ter ambição. Você está brava consigo mesma por ter vendido sua alma por coisas que não te fazem feliz. E você me odeia porque eu não vendi a minha. Foi ali que a ficha caiu para nós dois. Lisa não me via como um parceiro, me via como um espelho que refletia o que ela tinha perdido, a capacidade de estar contente. As piadas eram a maneira dela de tentar quebrar a minha paz, de me arrastar para o buraco de insatisfação onde ela morava. Ela confessou que comparava nossos ganhos com os maridos das colegas e que no mundo dela, valor era sinônimo de preço. Ela tinha vergonha da minha profissão não por causa do trabalho em si, mas porque ela não conseguia ostentar um professor de história num jantar de gala. Eu sinto muito, Tom. Ela sussurrou. Eu não sabia que era isso até agora. Eu projetei minha frustração em você até quase te destruir. Você me destruiu um pouco, Lisa. A morte por 1000 cortes deixa cicatrizes. E o fato de você ter ido para o grupo de WhatsApp da vizinhança me pintar como traidor enquanto eu estava apenas tentando respirar, isso não foi estresse. Isso foi crueldade. Saímos do consultório separados. Ela me implorou para voltar para casa, jurando que ia mudar. Mas eu não podia. Não ainda. Eu precisava saber se ela estava arrependida de ter me perdido ou apenas de ter sido exposta. Saí do consultório da doutora Patrícia sentindo como se tivesse passado por uma cirurgia sem anestesia. O ar lá fora estava abafado. O céu carregado com aquela cor cinza metálica que precede as tempestades de verão. Lisa tentou me segurar pelo braço no estacionamento, mas o toque dela, que antes era meu porto seguro, agora parecia um choque elétrico de algo que eu não queria mais processar. Tom, por favor, a casa está tão vazia. Eu não consigo dormir naquele quarto sabendo que você está lá. Ela apontou na direção da casa da Rachel, com um traço daquela antiga amargura voltando à voz. Eu não estou lá do jeito que você pensa, Lisa. Eu estou em um espaço onde ninguém me reduz a uma cifra. Respondi, abrindo a porta do meu carro. Você precisa entender que o que você quebrou no churrasco não se conserta com uma conversa e um pedido de desculpas chorado.
Você quebrou a minha segurança de que você é a pessoa que me protege do mundo e não a pessoa que me joga aos lobos. Voltei para a casa da Rachel. Ela não fez perguntas. Ela apenas colocou um prato de comida na minha frente e ligou a TV em um documentário qualquer sobre a Segunda Guerra Mundial. Ela sabia que, para um professor de história, o passado é sempre mais fácil de lidar do que o presente. Os dias seguintes foram um teste de resistência. Lisa começou a mudar a tática. Ela parou de postar indiretas nos grupos e começou a agir. Ela deletou o grupo Família Primeiro, o que causou uma briga homérica com os irmãos dela, e mandou uma mensagem de texto coletiva para todos os vizinhos que estavam no churrasco. Gente, eu devo uma explicação e um pedido de desculpas. O que eu disse sobre o Tom no 4 de julho foi cruel, injusto e fruto das minhas próprias inseguranças. O Tom é o homem mais íntegro que eu conheço, e sua profissão é algo de que eu tenho e todos deveriam ter orgulho. Não houve traição. Houve uma esposa que falhou com o marido. Por favor, parem com as fofocas. Rachel me mostrou a mensagem no celular dela. Ponto pra ela, admitiu Rachel. É preciso muita coragem para admitir ser a vilã na frente desse bando de hienas do condomínio. É um começo, eu disse, sentindo uma pontada de esperança que eu tentei sufocar. Mas eu ainda não estava pronto para voltar. Eu precisava de ações, não apenas de textos. Eu disse a Lisa que só voltaria se ela aceitasse um período de quarentena emocional. E eu continuaria na Rachel, que aliás já estava se tornando uma grande amiga e mentora nessa transição, e nós teríamos encontros de terapia 2 vezes por semana. Durante essas sessões, descobrimos camadas ainda mais profundas. Lisa admitiu que o ambiente na agência de marketing era um moedor de carne. Ela estava cercada de mulheres competindo para ver quem tinha o marido mais bem-sucedido, a casa mais cara, a vida mais perfeita. E ela se sentia pequena por não ter o que elas tinham. E descontava em mim, porque eu era o único alvo que não revidava. A doutora Patrícia foi implacável com ela. Lisa, você tentou comprar a sua aceitação social usando a dignidade do seu marido como moeda de troca. Você percebe que o seu conceito de sucesso é uma prisão? Lisa começou a chorar de novo. Mas dessa vez, não era o choro de quem foi pega. Era o choro de quem estava finalmente vendo as grades da própria cela. Ela começou a procurar outros empregos em empresas com culturas menos tóxicas, mesmo que isso significasse uma redução no salário. Ela estava começando a entender que o meu pouco, na verdade, era muito mais estável que o muito dela. Mas o caminho para a reconstrução é cheio de armadilhas. E a maior delas veio na forma de um convite de jantar dos pais da Lisa, que ainda achavam que eu era o vilão da história.